Essa obra te leva a pensar no caráter contingente das nossas categorias tradicionais de gênero, homem e mulher, sem ser, no entanto, uma obra militante, propagandística. Nesse universo fictício de Ursula K. Le Guin, um diplomata, Zhen Liai, viaja ao distante planeta Inverno para tentar introduzir o seu povo, os Getenianos, no ecumen. Diferentemente de Ai e de nós, no entanto, os Getenianos são andrógenos ambissexuais. Diferentemente de Ai e de nós, cuja sexualidade é ininterrupta durante a vida adulta, os Getenianos só são sexualmente ativos no período denominado Kemer. Quando dois Getenianos estão no Kemer, eles podem se reproduzir e um deles, independentemente de quem, ser o genitor ou genitora. Em uma introdução escrita posteriormente, Le Guin afirma que se arrependeu de não ter usado pronomes neutros para os Getenianos, que, embora fossem andrógenos, foram descritos com o uso de ele ao longo do livro, que foi publicado em 1969. Zhen Liai acaba sendo visto como uma ameaça mediante intrigas políticas e é preso em um campo de trabalho semelhante aos campos infernais e desumanos nazistas e soviéticos do século XX. Ao conseguir se libertar, desenvolve uma amizade complexa com um geteniano chamado Straven, que o ajuda, viajando pela hostil atmosfera gelada de inverno, a retomar a sua missão. Para mim, A Mão Esquerda da Escuridão é sobre o lento processo de humanização dos getenianos aos olhos de Ai. De início, Ai fica desconfortável no trato com eles por sua biologia e sua cultura ser tão diferente. Mas, aos poucos, e sobretudo mediante o contato com Straven, eles ficam cada vez mais humanos aos olhos de Ai. E o que é muito interessante é que também os getenianos tinham um estranhamento para com Ai, a quem eles chamavam às vezes de o pervertido, porque a sexualidade do Ai era constante, assim como a nossa. Então, tenta observar da perspectiva deles como deve ser esquisito você ver uma criatura que ininterruptamente estaria no Kemer, digamos assim. Ai se dá conta de que a dualidade aparente faz parte da totalidade existente da humanidade, que é mais ampla do que a sua cultura concebeu. E afirmar que os getenianos são humanos é afirmar que os getenianos são humanos em todos os sentidos, pois eles também foram capazes dos campos de concentração e do assassinato em massa, assim como nós. Não somente pela reflexão sobre gênero que a obra nos proporciona, nós podemos dizer que ela é também filosoficamente relevante por conta dessa humanização do diferente que ela proporciona. Esta atribuição ao outro da dignidade e da potência de agir, que é muito atual nos campos da filosofia, da antropologia e mesmo da ecologia. O que é inteligência, afinal? O que é ser humano? O que é consciência? São questões que a obra levanta. A escrita de Le Guin é muito contemplativa e antropológica, e ela alterna os narradores. Às vezes, majoritariamente, a gente tem o Ai narrando, mas às vezes a gente tem o Straven, e às vezes até tem capítulos que não são nenhum dos dois, mas são inserções antropológicas de cientistas que estudaram o planeta de inverno e sua cultura, que é o caso que acontece no capítulo 7, a questão do sexo, em que a gente tem a narradora explicando como funciona a sexualidade dos getenianos. E essa narradora é uma cientista, com uma voz muito impessoal. Ela escreve: observação do ponto de vista social, muitos superficiais até agora. Tenho me deslocado demais para fazer observações sociais coerentes. O Kemer nem sempre envolve casais. Formar casais parece ser o costume mais comum, mas nas casas de Kemer de vilas ou cidades podem surgir grupos, e as relações sexuais ocorrem promiscuamente entre machos e fêmeas do grupo. O extremo oposto dessa prática é o costume do juramento Kemering, Oskiomer, em Carridiano. Carride é uma das cidades, um dos condados de inverno, que significa, para todos os efeitos e propósitos,
casamento monogâmico. Não tem status legal, mas, sob o ponto de vista ético e social, trata-se de uma instituição antiga e vigorosa. Toda a estrutura dos clãs, lares e domínios carridianos é indubitavelmente baseada na instituição do casamento monogâmico. Não estou certa quanto às regras gerais do divórcio. Aqui, em Osnoriner, existe divórcio, mas não um novo casamento após o divórcio ou a morte do parceiro. O indivíduo pode jurar Kemerin apenas uma vez. E no caso dos carridianos, existe um senso de honra que eles chamam de Schiffgretor, que é uma honra muito particular que diz respeito ao indivíduo. É um senso de orgulho que é um dado cultural muito interessante desse universo. Essa alternância entre A e Stravin ajuda no processo de humanização dos alienígenas, dos getenianos. Alienígenas pode ser uma questão de perspectiva, porque para eles o A é alienígena. Se uma coisa me incomodou foi o excesso de nomenclaturas da lore do universo em curtos intervalos de texto, porque eram tantos nomes estranhos que eu ficava um pouco perdido, confuso e perdia o interesse, porque eu tinha a impressão que eu não estava mais conseguindo me situar. Eu acho que ela talvez tenha um excesso de referências a coisas que a gente não conhece e que não são tão importantes assim para a narrativa. O que não afeta, de modo algum, a qualidade do romance como uma obra que tem êxito naquilo que Kant disse ser a tarefa de uma obra estética, dar a pensar. É um romance de ficção científica, contemplativo, que nos dá muito a pensar, que é muito filosófico. Através do link na descrição, você pode garantir A Mão Esquerda da Escuridão e ter essa experiência literária por conta própria. Eu também recomendo o conto dela Aqueles que Abandonam Homelas. Aproveite também para garantir, além da Mão Esquerda da Escuridão, o meu livro, Contos Pandêmicos, para você conhecer mais do meu trabalho como escritor, já que você acompanha o meu canal do YouTube. Muito obrigado por assistir mais este episódio da série Leituras. Eu vou concluir com a leitura do poema presente em A Mão Esquerda da Escuridão, que é um poema de uma religião local do planeta Inverno, a Randara, e que tem muitos traços, parece ter uma influência do taoísmo. Luz é a mão esquerda da escuridão, e escuridão a mão direita da luz. Dois são um, vida e morte, unidas como amantes no Kemer, como mãos entrelaçadas, como o fim e a jornada.